hoje a Tati Amorim, que há muito tempo eu venho insistindo, Tati, vamos conversar com a turma. A gente fala de tanta coisa. Nós temos a Jéssica com a live toda a quarta e sexta-feira, que fala sobre como conseguir patrocínio para imigrar para os Estados Unidos, seja para trabalho, para estudo. E ela traz uma gama de informações e conta um pouco sempre da história dela que ela percorreu. E a Tati é a pessoa para processos de visto de estudante, o F1, tão sonhado, que ela vai contar aqui tudo pra gente, tanto no Canadá como nos Estados Unidos. Foi um pouquinho demorado, mas foi, mas veio, é muito trabalho. Muito. E quero agradecer do fundo do meu coração, assim, será uma grande satisfação poder trazer, né, outros estudantes, outros prospective students para os Estados Unidos. Né, eu tenho uma experiência grande, né, nesse processo, e além dois vistos nos Estados Unidos, de F1 eu ainda tenho também o do Canadá, né, também estudei nos Estados Unidos, no Canadá também, em BC, em British Columbia. Uau! Tati, vamos começar do começo. Primeiro, para quem não sabe, eu e a Tati, a gente já se conhece, bota aí quantos anos? 15? Não sei, mas tem um baita tempo aí para trás. Trabalhamos no mesmo período, né, na Secretaria de Segurança, faz parte da Secretaria de Segurança Pública, né, do estado da onde a gente morava, e aí nos reencontramos, foi um dos presentes que os Estados Unidos, esse processo aí de imigração, me proporcionou, foi reencontrar a Tati aqui. E com esse reencontro, vários planos e projetos surgiram, né? E descobrir e acompanhar um pouco dessa trajetória dela incrível, né? De um processo tão difícil para muitas pessoas que não têm o conhecimento e tão distante para também essas pessoas que não conhecem a fundo como que funciona esse processo. Ela está ajudando tantas pessoas aqui e, inclusive, eu sou parceira, né, com ela, né, na parte da tradução. Ela me envia muitos clientes, né, que estão fazendo esse processo ou de mudança de status, do status que eles estão para estudante, ou do início mesmo, que é o visto, o F1, o visto para estudante. E aí, Tati, me conta como é que surgiu os Estados Unidos para você. Primeiro, vamos começar do início. Os Estados Unidos começou há muito tempo, né? Há alguns aninhos atrás, né? Quando eu vim a primeira vez, em 2009, eu vim estudante, né, F1, escola de inglês, e estudei em San Diego. Depois eu me mudei para Miami, depois eu transferi para lá e foi tudo certinho. É como eu digo, o estudante internacional F1, ele não é um estudante daquela escola, ele é um estudante internacional dos Estados Unidos da América. Então, prova disso que eu, né, comecei numa escola em San Diego e depois eu transferi para uma escola em Miami. Terminou o meu tempo, eu fui embora para o Brasil, né? Terminou finalizar o período que eu gostaria de ter concluído, que foi no 2 anos. 2 anos? Uhum. E depois eu voltei, né, para o Brasil. E aí houve uma outra oportunidade, né? Depois de família e tudo, houve a oportunidade de estudar no Canadá, fazer uma especialização. Isso eu voltei para o Brasil, já formada em psicologia, voltei para o Brasil e fiz MBA em recursos humanos, que é HR, né, Human Resource, e depois no Brasil ainda fiz psicologia do tráfico, né, também trabalhei alguns anos. E aí houve a oportunidade de ir para o Canadá fazer, melhorar a minha especialização em recursos humanos. Chegando lá, infelizmente, né, fiz outro visto de estudante, tudo certinho. O processo praticamente é igual, né? Claro que algumas diferenças por conta das instituições, que depois a gente pode fazer outra live também com isso. Com certeza. Do processo, que é um pouquinho diferente. E depois, infelizmente, por conta, né, do clima e por outras situações, eu consegui uma transferência para a universidade, essa que eu já me graduei, né, em Management Business. E agora eu estou fazendo Project Management, que é uma extensão desse MBA que eu tenho hoje. Então,
É muito estudo, é muito tempo. É muito estudo. Eu fico tão orgulhosa de ti, sem brincadeira, uma inspiração mesmo. Porque você sempre foi muito, muito empenhado em tudo que faz com muita excelência. Mas essa caminhada do estudo internacional é se superar mesmo. Parabéns, olha. É, é bem difícil, mas não é impossível. Isso. Eu tive um foco, tenho até hoje, né, um foco, um objetivo a cumprir, e independente onde quer que eu esteja, eu acredito que a educação, os estudos é algo que ninguém tira de você, né? Então, eu sempre digo para todos, estude, nem que seja um pouquinho, pouquinho, pouquinho todos os dias, você tem que estudar, você tem que se aprimorar, né? E graças a Deus os estudos veio para mim na melhor época da minha vida, né? Inclusive como mãe. Eu acho que melhorou, né? Então, assim, que maravilha. Para aquele serzinho e digo assim, agora vai ser, né? Tem que estudar, vamos lá. E já foi, inclusive, já foi né, dela pegar a mochila e colocar do lado da minha, né? Então, assim, agora vai. Você está inspirando dentro de casa, fora de casa, é impressionante. Nós somos os exemplos. Então, nos Estados Unidos não é fácil. Então, quando né, a gente ali estudando, batalhando e também dividindo isso, né? Porque eu digo, filha, agora não dá, agora a mamãe tem isso. Seu assignment, ela sabe, né? E você vai, e ela toma água no meu copo, né? Da universidade, tudo. Então eu já, né? Eu já fico, olha. Inculcando mesmo essa realidade, né? Que é buscar os estudos. Que maravilha, estou impressionada. Então, assim, claro que, né, dependendo do curso que você escolhe, então você tem que estar esta meta, né, do tempo que você faz aqui, até porque depois que você vem para um curso, para um MBA ou para um doutorado ou para um outro curso, você tem direito a trabalhar também na universidade. Sim, o OPT, né? É o OPT, você tem 3, né? Você tem o OPT, o pós-OPT e também tem um outro bem no meio que também é muita conversa. E aí você tem essas opções, né, de trabalho. Então, a minha trajetória toda veio, né? Então, imagina, hoje está aqui, mas espera aí, quanto tempo... Nossa! Ralou muito. Fui para uma escola, depois fui para outra, e fiz o English Second Language, né, que é o ESL. O ESL. Eu fiz também, então, todos os dias é um inglês diferente, é um inglês que você aprende de acordo. Você não vai saber o inglês 100%, mas você vai saber aquele inglês no qual você fala todos os dias, está mais. Então, não se frustre de você falar assim, eu não falo inglês. Você tem que falar de acordo com aquele mundinho que você vive, né? O seu vocabulário vai acrescentando os verbos e o seu vocabulário vai acrescentando de acordo com como você vai estudando. Então, assim, a minha trajetória de estudos, de estudante internacional, já vem há muitos anos. Por isso que hoje, o Recursos Humanos me preparou muito bem para justamente para esse momento no qual eu falo com os prospective students, né, sobre o que eles querem para a vida. Então, a minha maior preocupação, a minha advertência naquele momento que eu estou com eles, seja no Brasil ou seja aqui, eu sempre pergunto, e qual é o seu objetivo final? Uau. E isso você não teve, né? Você teve que quebrar muita cabeça para poder construir esse caminho, né? E hoje você oferece isso. Como é o nome da função que você exerce dentro da Universidade Americana? Hoje eu sou International Prospective Specialist, né, no qual eu faço todo o recrutamento desde o início, desde aquele recrutamento lá no Brasil ou aqui mesmo, eu faço todo aquele recrutamento de todos os documentos, reúno, explico como é o processo dentro da universidade, quanto tempo demora, eu faço avaliação de cada documento, porque nós temos a pessoa responsável pelos registros, que se chama DSOL, né, que é o departamento do Service aqui nos Estados Unidos, no qual ela vai te qualificar e te credenciar a ser um estudante internacional. Então, eu também são passos bem longos que você tem que ter. Então, por isso que eu faço todo um estudo
da pessoa, né? Quando vem para cá, principalmente o lado financeiro dessa pessoa, o sponsor que está sendo essa pessoa. Então, todo esse processo eu faço com o Prospect Student, que no qual nós chamamos, né? Enquanto ele não é aluno, ele é Prospect Student. E, Tati, esse serviço que você presta, que vai muito além da função que você exerce lá, porque você cuida do aluno, direciona o aluno para conseguir as documentações que realmente tem mais chance de conseguir conquistar o êxito, né? Conseguir, porque você faz uma etapa, né? Orienta aquela caminhada. Olha, se estiverem ouvindo choro de criança, a casa com 3 crianças, já imagina como é, né? Então, você orienta toda a documentação, como que ele deve encaminhar esse processo. Então, isso vai muito além. Na língua nativa, que isso daí também já é 90% de chances a mais de você construir um processo com mais sucesso. Isso que eu acho impressionante. Porque no qual, principalmente quem está no Brasil, né? Então, quando eu faço uma avaliação aqui, eu já penso o agente, né, o oficial lá na embaixada. O que ele vai perguntar? Porque ele entende-se que você encaminhou todo o documento para a universidade ou para a escola. Nós avaliamos todo o teu processo migratório, né? A solicitação para um estudante. Então, ele acredita na nossa palavra como o meio termo de um processo. Então, toda a documentação que você entregou para a universidade, ela tem que estar exatamente de acordo com o que ele vai pedir na hora. Então, inclusive na tradução eu me preocupo, né? Quando eu encaminho para você, no qual eu tenho toda uma preocupação de como está essa tradução, Sim. A pessoa é casada, tudo que ele está me apresentando, porque eu sei que quando ele chegar lá no embaixada, ou quando ele pedir um change of status aqui nos Estados Unidos, ele vai precisar enviar, ou seja, eu só sou a pontinha do iceberg. Mas é uma pontinha do iceberg que faz um trabalho tão redondo que, olha, eu não conheço pessoas que não tiveram visto aprovado. E não é uma coisa que depende, gente, da Tati. Depende do oficial, né, que vai fazer a avaliação, que vai fazer a avaliação da documentação ou, no caso de entrevista, de entrevistar os candidatos, né, que vão vir do Brasil já com o visto de estudante. Mas ela faz um trabalho, eu acho que é expertise, Tati, que você acumulou ao longo desses anos, 2 vezes como estudante nos Estados Unidos, 1 vez no Canadá. Você direciona para o sucesso. Isso eu fico assim impressionada. Por isso que todo mundo que me pergunta, visto de estudante, falei, vai direto para a universidade. Você tem mais chance de conseguir aprovação do visto fazendo essa aplicação do Brasil, porque é para uma universidade. E com a Tati você vai ter todo o direcionamento mastigadinho para você juntar, reunir um processo aí para ter sucesso nessa sua jornada. Tanto que quando vem as entrevistas, que quando eu faço e que eu pergunto qual é o objetivo final dessa, porque a pessoa é muito difícil, eu conto nos dedos os solteiros, né? Então, são as famílias. Então, eu gosto de reunir as famílias e perguntar o que vocês querem. Tá, né? Que é mais difícil para a família do que para o solteiro um visto de estudante? Não. Ao contrário. Quando você... eu já sinto, né? Quando eu falo o que você deseja, o que você quer. Claro que todos nós que, né, estamos vindo para cá, nós queremos imigrar, né? É natural que isso aconteça. Mas eu coloco também a realidade, porque eu já voltei. Sim. Eu já sei a dor de voltar, né? Eu também já sei o prazer de voltar, porque graças a Deus eu voltei. Voltar novamente. Né? Eu voltei para o Brasil, concluí mais um pedacinho da minha carreira que eu não tinha concluído, trabalhei com pessoas maravilhosas, conheci inclusive você, né? Então, a minha carreira assim deu up, e aí eu voltei e casei e tive filho, né? Olha. Eu sabia o que tava. Amém. Eu só fui lá no Brasil casar. Aí então eu fui casar e voltei. Amém. Maravilhoso, e ele vai colocando justamente, né, eu tinha que amadurecer, então eu acredito, por isso que eu me preocupo muito com as famílias, né, porque você sabe que aqui não é fácil, o casal ele tem que ser muito
parceiro. Nossa, eu digo para todo mundo, se vocês não tiverem com os mesmos sonhos, os mesmos propósitos alinhados, olha, a primeira coisa é o rompimento, infelizmente. Então, Por isso é que muito bom ser dessa realidade. quem vai ser o F2? Né? Ainda tem isso, porque então, além de eu explicar para esta pessoa o que o F1, os deveres, os agreements, né, que esse F1 tem que ter, o F2 também tem. Né? Então, assim, o F2 também, quais são, o que ele precisa fazer? Peraí, você vai F2 vai ficar aqui, né? Não. O F2, ele também tem direito a estudar, o F2 também tem seus direitos, ele também tem uma carteira de habilitação, ele também pode fazer aplicação. Então, isso tudo eu mostro para ele. Peraí, você vai construir uma vida e depois de que você tiver bem estruturado, você pode tirar um social, você pode, o F1 pode trabalhar, né? Pode se especializar e quem sabe conseguir um sponsor. Então, eu mostro todo esse lado positivo, né? O lado negativo eu deixo para a vida. A vida vai ensinar. Mas Tati, bom. Essa fase aí conturbada que a gente tem vivenciado, nós imigrantes, né, por conta da mudança política, da crise na fronteira, mas apesar de todo esse caos, né, que tem refletido na situação dos estrangeiros que aguardam documentação, aguardam andamento de processo, mas a gente tem visto também o governo sinalizar positivamente para os estudantes, principalmente estudantes de universidade. Por que eles têm mais peso? Você já passou pelas duas situações. Por que o estudante de universidade tem mais peso do que o estudante de escola de inglês? A ponto do governo até liberar, na maior parte dos casos, a entrevista no consulado. Já tem o processo aceito ou recusado sem precisar de entrevista. Eu percebo, principalmente quando vem uma família, né? E essa pessoa, o F1 já tem uma certa idade, né? Então, tudo... O que eu vou fazer nos Estados Unidos no curso de inglês com 40 anos? Uhum. Né? E aí você pergunta para ela, mas eu não tenho inglês, eu não tenho espanhol, como é que eu vou fazer? Estuda. Deus, né? A gente tem sabedoria para isso. Sim. Então, hoje, eu acredito, o agente de imigração, hoje você fazer uma imigração para os Estados Unidos, você querendo ou não, você vai ser um peso para eles aqui. Quando você vem para uma universidade, você já vem com uma data certa. Daqui a 2 anos você vai terminar o seu MBA, ou então daqui a 4 anos você vai terminar o seu bacharelado, e depois você pode, né? Mas você tem um objetivo. Sim. Até porque te dá a chance de escolher outros caminhos que Sim. A universidade vai te dar suporte, né? Com o curso que você concluiu, vai te dar suporte para outros caminhos nessa trajetória imigratória. Você não precisa necessariamente voltar. Quando eu fiz o primeiro visto de estudante, eu tinha acabado de me formar em psicologia, né? E eu lembro que o oficial perguntou, e o que você vai fazer? Eu disse, eu vou aprimorar a linguagem, né, do inglês, né, porque agora eu acabei de me formar e agora eu quero fazer um intercâmbio, eu quero melhorar o meu inglês para poder voltar. E foi justamente o que aconteceu, né? Eu melhorei no meu inglês, eu voltei e assim, foi verdade. Então, assim, foi tudo uma situação que aconteceu no qual foi muito boa para mim. Né? Eu consegui os meus objetivos naquele momento. Então, quando o oficial vê que eu tinha acabado de sair de uma faculdade, né? Ela está indo para estudar. O sponsor dela quem é? O seu pai. Então, tinha imposto de renda do meu pai, eu tenho na casa tal, vou ficar em tal lugar, blá, 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 durante esse período. E foi justamente o que aconteceu. Terminou meu tempo da escola, eu saí, passei os 60 dias de grace period, né, que você pode ficar. Eu fiquei nos Estados Unidos, fui embora no dia 1º, não tive nenhum problema. Já entrei, já saí como turista. E visto de turista, eu tenho 3 vistos de turista e 2 vistos de estudante. Então, nunca foi negado, porque eu sempre fiz a coisinha certa. Venho para cá desde 11, né? E, então, eu nunca tive problema, graças a Deus. Imagina, a polícia já me pegou. Nossa, já.
Já pegou. E aí, mas foi engraçado. Foi Thanksgiving. Imagina. Não, Black Friday, 9 horas da Olha, Tallgrass, tudo. nossa! Eu, desde quando eu tirei a driver's license, que é a carteira de motorista, eu falo, poxa, agora alguém podia me pegar, né? Só para mostrar a minha carteira. Deus me livre, nunca mais. É pior. Mas nunca, nunca. Também eu dirijo que nem uma velha, mana. Eu, o Office perguntou, mas você não fala inglês? Eu falei, eu esqueci tudo. Tudo. E ele, você não fala, eu digo, acabou, não funciona. Não deu, não deu. 9 horas da manhã, ninguém merece. Nossa, e Tati, por falar em não fala inglês. Pode parecer uma pergunta boba, né? Mas vou fazer. Não sei inglês. Posso me matricular na universidade? Tem a chance da universidade me ensinar primeiro inglês, eu já matriculada, para eu fazer meio que simultaneamente uma especialização, um MBA? Olha, quando essa pessoa está lá no Brasil, né? Eu sempre falo, antes do processo, estuda um pouco, assim, se for 0, eu falo, só se for muita força de vontade, assim, você realmente conseguir. Mas eu não sugiro. A universidade, essa que eu trabalho, o que nós fazemos, né? Quando esse prospect student vem para cá, ele faz um placement test, no qual eu verifico o nível de inglês e nível de espanhol. Ele pode fazer até mais 3 classes, porque é uma universidade bilíngue, também tem isso. Então, mais 3 classes de inglês e mais 3 classes de espanhol, dependendo do nível de inglês dessa pessoa. Existem casos que eu vejo que o estudante está muito baixo. Então, eu tenho professores de inglês e espanhol que eles fazem uma extra classe, né? E aí eu também ensino. É como eu falo, calma. O inglês você não vai saber. Ah, eu não sei inglês. Não é assim. O seu vocabulário e nada melhor do que você aprender o inglês com aquilo que você gosta. Conjugar os verbos em português, em inglês, whatever. Mas assim, o seu vocabulário vai crescer de acordo com os seus estudos. Por exemplo, se você vai fazer um management business, então o seu vocabulário vai crescer naquela área, na sua realidade. Então você vai pegar livros, eu vou te colocar com um professor particular dentro da universidade, sem custo, com esse professor durante 1 hora por semana. Então eu vou trabalhando, eu não deixo você só no início, eu não pego você só no início. Então eu vou trabalhando com você até a graduação, até pegar. Entender porque essa mulher é maravilhosa, porque como não conquistar o sucesso com esse apoio? Isso ela faz de coração, ela faz o que ela não recebeu, entendeu? É impressionante. Na universidade eu tenho um projeto que se chama Academic Writing, no qual eu aprendi no Canadá, né? Quando eu queria muito ouvir, então eu ia para esse centro e ficava lá escutando todo mundo falar, né? Então aquilo dali começou. Eu queria ficar ouvindo. Então isso me ajudou bastante. E aí quando eu cheguei aqui, né, eu conversei com a minha superiora e aí nós fundamos o Academic Writing Center, né? E os alunos vêm, eu já tenho todos né, a gente já mostra como se faz um essay, como é que você... Não tem big deal. E eu falo em português, né? As orientações que a gente tem na universidade, que são os workshops, eu falo em português. E tem inglês e tem espanhol. Então, assim, toda a parte internacional, né? E eu também explico a diferença, né? No Brasil, qual é a diferença do nosso português, do nosso inglês. Então, isso também eu acho que dá mais um conforto para o brasileiro, né? Mas com a Benita eu faço assim. Mas eu falei, mas com APA você vai fazer assim, entendeu? Então, é até uma coisa gostosa de você conversar e de você levar. Então, fica leve, né? Então, desde aqui né, da nossa primeira entrevista até o final, né? Porque eu quero muito seu sucesso. Eu já tirei, inclusive, estudantes que estavam fazendo nursing, não, estavam fazendo psicologia e foram para nursing, porque conversando, né? Eu falei, o que você está fazendo aí? Ainda mais nessa área que é super concorrido, ganha muito bem aqui nos Estados Unidos. Gente, então, não tem preço essa orientação. E isso nem é pago, isso faz parte do serviço que ela presta na universidade. Porque conta do coração. Olha, tu tá cheio de fãs aí, né? Dizendo que ela é maravilhosa. E olha, a Andréia queria ter feito essa pergunta. Andréia, eu falei até que era uma pergunta meio boa, porque as pessoas já cortam de cara, né?
quem pretende fazer uma universidade, olha, se você não sabe falar inglês, não adianta. E não é assim, às vezes a gente nem conhece a nossa capacidade. Às vezes o inglês está tão inserido, mas a gente acha que não, que só porque não fala fluente, não pensa em inglês, então você não fala inglês. Muito pelo contrário. Não, o inglês, você tem. Nós falamos há quantos anos a nossa língua materna. Então é claro que a gente, ainda mais para quem está começando, né, não vai estar no mesmo nível de pensar e ter a mesma conversa em inglês. Mas você consegue entender, você consegue desenrolar, isso já é um passo para ter essa imersão. E a universidade proporciona isso, uma imersão de conhecimento, e não tem como não aprender, né? Todas as universidades, Estados Unidos, eu até penso assim, se quando eu voltasse para o Brasil, eu acho que eu ia montar algo assim, como eu vivo aqui. Porque não tem como você não aprender, né? Não tem como você ter essa dificuldade quando você tem um suporte. E isso tem que vir de... Eu acho que acho não, né? Se alguma coisa... A instituição tem que ter esse suporte para o aluno desde sempre, porque eu acredito que se nós tivéssemos esse suporte dentro da escola, a nossa educação seria diferente, né? Muito diferente. Então, eu percebo que toda essa ajuda que principalmente outra coisa, o estudante também tem que querer. Sim. Mas não quer saber. O estudante é uma realidade aqui, né? O estudante vem para se garantir oficialmente, mas não aproveita a oportunidade de estudar. Aqui não tem como brincar com isso. Você precisa frequentar as aulas, você tem, tem que apresentar um nível de presença, né? E de grow up, de crescimento, de evolução naquela matéria, porque a universidade ou a escola de inglês apresenta isso para os oficiais de imigração. Então não dá para brincar. Então, se você tem que ficar ali 4 horas, se dedique nessas 4 horas, não tem o que fazer. Você vai ter que participar da aula. Mas é impressionante mesmo, porque muitos só ficam preocupados. Não, eu só estou pensando o que eu vou fazer depois dessas 4 horas. E perde o precioso privilégio que é poder estudar aqui nos Estados Unidos. Não, é verdade, Carlinha. E aqui você tem que ter essa noção, né? Você tem que ter todo um schedule. A primeira coisa que eu faço no estudante, eu compro uma agenda. Compro uma agenda, aí começo a escrever. Então, assim, olha, eu sou velhinha, viu? Você tem que começar a escrever. Não, você não tem igual, mano. Você é sensacional. Olha, esse cuidado. Eu até ganho agenda. De tanto que eu peço uma agenda, eu ganho agenda. E aí me perguntam, e você tem? Eu falei assim, olha, que audácia. Né? Mas assim, falo, então eu mostro, eu faço a pessoa entender a matrícula, eu faço a pessoa entender a classe, eu faço a pessoa entender o que o professor deseja. Quando a pessoa não entende, eu converso com o professor, né? Explico também toda a situação, porque não é fácil, a diversidade hoje e a empatia do outro é difícil, né? Então eu também, assim, sabe, que são... E aí, então eu converso muito com eles, né? Eu mostro, olha, esse aqui é estudante internacional, esse aqui é do Brasil. Mas a gente pode fazer assim? Não, a gente pode fazer desse jeito, mas assim, tem todo um suporte, eu vou acompanhando esse estudante durante as semanas. E o que é muito interessante aqui é que as não são juntas. Não, aqui, você enjoy a classe. Eu digo assim, não, maravilhosas, de bambu. Então, eu falo assim, enjoy essa classe, sabe? Quando como eu fiz business, eu falei assim, você tem que aproveitar muito, colocar uma empresa como se você fosse a dona, e, sabe, assim, como você... E aí eu vou motivando esse estudante quando eu vejo os processos. Então, eu dou muito esse... Eu fico tão, né? Não, isso transparece mesmo nas pessoas que cruzam seu caminho. A Tati é sensacional. Gente, se vocês estão vindo pelo meu perfil, não conhecem a Tati, segue ela. Porque ela não compartilha muito, né, por enquanto, porque a partir de um período nós vamos mudar essa situação nas redes sociais, que a gente vai trazer mais conteúdo. Por quê? A Tati é tão sensacional que ela transformou, compilou toda essa trajetória dela de 2 vistos de estudante nos Estados Unidos, 2 ou 3? 2 de estudante e 3 de turista. Não, 2 de estudantes nos Estados Unidos, 1 no Canadá,
transformou isso em um curso que ela consegue revelar como que você consegue primeiro planejar essa estratégia de vir como estudante para percorrer uma caminhada aí, né? Numa especialização, depois conseguir um emprego e depois buscar a sua cidadania, que é o ponto final de todo o imigrante, né? O Green Card é o penúltimo passo, a cidadania é o relaxa total. Agora fica tranquilo e vive. Então, ela conseguiu compilar isso e a gente está ainda nesse processo para trazer esse lançamento para a UniVR, porque é muito conhecimento. São quantos anos nessa caminhada? Desde 2011? Eu sou... mas quantos anos dá isso? Que eu sou boa de conta. A galera que faz humanas aqui, mano, tem dificuldade. Ajuda aí, universitários. Quantos anos desde 2011 até aqui? 10, 11 anos. Eu vim a primeira vez para cá no 11 de setembro. Né? Depois. Uau. Foi 11 de setembro, meu que ano foi aquele? Foi 2009. Não dá, não vou arriscar. Mas depois... tem muito tempo. Então é muito conhecimento adquirido, acumulado, além das experiências das pessoas que passaram, os estudantes que passaram pela orientação dela. Então é imperdível as informações que ela tem, as dicas, os exemplos, né, de como preencher os processos. Me diz uma coisa, você consegue... 2001. Saiu. 2001. Olha aí, Andréia, ajudando. Pois é, 2001. Meu primeiro visto foi... E o meu primeiro visto de 2001 foi depois do... Gláucia também, ó. Gláucia, um beijo. Olha aí, gente. Então... 30 dias de... Eu acho que foram 60 dias de visto. São 19 anos. 19 anos acumulados que ela transformou numa caminhada mais rápida. Então, fiquem atentos nas nossas redes sociais, no site da UniVR, que está o link na bio, porque a Tati veio aí para arrebentar geral. E olha, essas dicas que ela vai colocar nesse curso não é só para entrar na universidade que ela trabalha hoje. Você pode aplicar para a universidade em qualquer estado dos Estados Unidos, que ela vai te dar essa trajetória. Olha, só quem pode dizer que 100% garantido é a entrevista, é quem vai fazer a análise. Mas o que eu posso dizer, pelo que eu tenho acompanhado a trajetória da Tati com os alunos, com as pessoas que ela tem entregue esse serviço, 100% de resposta positiva. E isso que me deixou impressionada é que eu quis aliar a UniVR com a história da Tati, que ela é uma pessoa sensacional, de índole, quem conhece, né, ilibada. Então, com certeza a gente está fazendo essa parceria porque realmente é uma pessoa comprometida com o que faz, com o que entrega, com o que promete. Maravilhosa mesmo. Eu tô uma rasgação de seda porque realmente, Tati, você é sensacional. O serviço que você entrega aqui, as pessoas cobrariam muito caro e você faz isso de coração. Tudo que você não teve, você faz pelos seus estudantes, né, que estão tentando ingressar aí na universidade. Eu fabrico para você também, viu? Você é assim, ímpar. É tão bom ver, principalmente né, da nossa região, tendo muito sucesso, fazendo tudo certinho. Eu tenho muito orgulho de você, né? Foi muito bom te reencontrar. Poxa, é um presente de Deus mesmo. Olha, quando a gente pensa que a gente tá imigrando, vai para outro país, não conhece ninguém. Mano, que tem de amazonense aqui, a gente tropeça em amazonense. Mana? Né, manazinha? Quando eu falo mana, aí os amazonenses tudo pulam. Essa da terra. Lá na faculdade, quando eu já... Aí sai, né? Porque você tá conversando. Mana, tu é de onde? Eu saio, mana. É impressionante. Ai, Tati, que maravilha. Tem tanta coisa pra gente falar, mas eu não posso ultrapassar as meia hora. E eu já dei um espacinho aí, porque a gente começou atrasada por culpa minha e do live streaming, que a gente estava tentando levar essa live para o Facebook e YouTube. Vou postar lá também, porque a Tati trouxe aqui preciosidades que não tem como não deixar disponível. Então, não se preocupem. Eu vou colocar no YouTube e no Facebook. Vamos procurar lá, tá? Carla Marinho. E, Tati, muito obrigada. Felicidades aí para sua família linda.
E eu estou muito ansiosa, empolgada com essa caminhada juntas na UniVR, com que você preparou com muito carinho. Quem já conhece você, olha, André, dizendo que foi maravilhosa. Obrigada, obrigada, Tati Lapa, Manu, Andréia, pela presença de vocês aqui, o carinho. Mais uma vez, se não segue a Tati, começa a seguir, porque eu prometo por ela que a gente vai estar trazendo mais informações, detalhes sobre como iniciar um processo de visto de estudante para vir estudar aqui nos Estados Unidos. Tá bom, Carlinhos, eu também agradeço muito. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Estou aqui para, né, para ajudar e orientar da melhor maneira possível, inclusive legalmente, né? Porque a minha maior preocupação é justamente que as pessoas venham legais para cá e que façam as coisas certas, corretas, com a verdade, né? Porque quando nós sabemos, nós, né, temos essa experiência diariamente, então eu percebo a diferença de quando a pessoa vem com esse intuito de estudar e, claro, de, né, futuramente ter um processo, um pleito imigratório aprovado, é porque você começou certinho desde o início. E eu, né, fui uma pessoa, continuo, né, fazendo tudo certinho, consegui, já estou há 2 anos trabalhando na universidade, então esperei o meu momento certo, foquei, né, fiz, e eu digo assim, dá certo. É só você acreditar, fazer tudo certinho e ter confiança, né, que dá certo. Agora, só que você precisa, né, ter ter toda essa... Primeiro sair da zona de conforto, né? Se você sonha, você tem que saber que é uma caminhada, ela é longa, cheia de altos e baixos, mas só depende de você, do seu esforço, da sua determinação. Ninguém vai te frear se você fizer a coisa certa, se você batalhar. Esse é o bom desse país, né? Você colhe os frutos. Não que no Brasil a gente não viva, não vivencia isso. Conheci a Tati numa posição de chefe de gabinete, eu de assessoria de imprensa, então nós colhíamos o fruto do nosso esforço, só que aqui o retorno é mais abundante. Eu acho que por isso que estamos aqui hoje. Então, se anime, se você tem esse sonho, esse desejo, tem várias possibilidades para vivenciar isso agora de forma abundante, como a Tati falou. A gente nem cogita a possibilidade de permanecer num lugar se o país não nos permitir ficar de maneira ilegal, porque isso frustra os sonhos da família, não só os seus, que não vai poder viver de maneira abundante, tudo que esse país tem para oferecer, como dos seus filhos. Então, eu acredito, pelo menos na minha visão, que não vale a pena, se não for para fazer uma caminhada correta, que você realmente vai poder vivenciar as oportunidades que o país tem para você, né? Não, com certeza, Carlinhos. Estamos aqui e tentar orientar da melhor maneira possível, principalmente no início do processo, né? Porque lembrando que o que a sua escolha na universidade, ela vai ser 100% responsável para um futuro pleito imigratório para conquistar um green card. Então, você precisa ter essa expertise no início, para saber se não daqui eu vou começar aqui, daqui eu vou terminar e depois eu vou aplicar para um outro pleito migratório e aí conseguir uma residência. Então é por isso que você precisa hoje entender como funciona os Estados Unidos e quais são os vistos disponíveis que você tem. Você não precisa vir ilegal, você não precisa passar por fronteira, você não, você pode vir tranquilo e você consegue, porque aqui eles querem você, eles querem quem estuda, eles querem quem faz a coisinha. Quem contribui, quem traz retorno para o país. E assim, o brasileiro, né, não desiste. Nossa! Não desiste. Então, assim, eu tenho muito... Eu fico muito orgulhosa, né, dos nossos estudantes, principalmente esses estudantes que nós atendemos, os meus, né, quando eu vejo, né, semana passada veio um estudante que recebeu um green card, nossa, eu pulei de alegria, porque, nossa, que bom, né, que você foi. Isso. Eu tô ali, ó, sempre, né, eu sempre torço por todos e acabo sabendo, né, eu sei da vida de cada um, né. Então, mais que torcida, você está ali de forma ativa, orientando, conduzindo, entregando coisa, mais uma vez, entregando o que nem ela recebeu, que ela bateu muita cabeça para poder aprender. Ela, nessa trajetória aí dos alunos dela, ela facilita
Então, não tem preço, mana. Deus te abençoe. Mas eu, de um jeito ou de outro, né? Assim, quando você diz assim, você não tive. Naquela época, imagina, a gente não tinha isso, não tinha internet. É verdade. Informação. Informação bem pouco. E eu agradeço muito ao meu esposo, né? A gente, assim, muito parceiro. Ele ia para um lado, eu ia para o outro. O que a gente precisa? Enquanto você estuda, né? Cuida da criança, cuida daqui. É um paizão, né? Então, ali tá aqui, tá me ajudando, porque eu jamais, eu jamais estaria aqui, né? Tendo todo esse êxito sem eles, né? Eu digo, Amém. minha filha. Então, eles me ajudam muito. Mamãe precisa estudar, agora não dá. Quantos domingos, né? A gente deixou de ficar estudar, as madrugadas que eu fiquei, né? Então, quando diz assim, sorte, não é sorte. Não. Então, eu não admito que alguém diga nem para outro estudante, isso aqui é sorte. Não é. Porque hoje, quando, né, até pergunta pela minha position na universidade, e aí eu digo assim, e aí quando diz assim, eu gostaria de estar aqui, eu tenho um, né, trabalho assim parecido, aí eu fecho os olhos e lembro de todas as minhas noites acordadas. Eu falei assim, isso aqui não é por acaso. Eu falei, lute que você vai conseguir. Então, assim, a gente precisa ter isso, sabe? A gente precisa ter esse objetivo final. Esse que é o mais importante, principalmente quando a gente vem com família. Maravilha, excelente. A gente já vai combinar a próxima, hein? Quando? Se você pode, porque tem muita coisa pra gente falar e aí o povo vai querer me matar, que eu tenho que encerrar aqui. E tem muita gente entrando. Obrigada, Égila, lindona, um beijo. Andréa, Kellen. Vocês chegaram já no final, tá? Então a Tati já vai se comprometer aí. Quando, Tati? Quando você quiser. A gente vai conversar nos bastidores. Gente, muito obrigada por ficarem até agora com a gente. Eu sei que tempo aqui principalmente a gente aprende isso, né? Time is money, tempo é dinheiro. Você está investindo em conhecimento, você vai ter o retorno. Você não está assistindo aqui entretenimento que não vai te levar a nada. Não, você está buscando conhecimento para começar uma jornada da melhor maneira para economizar tempo e dinheiro. Então, parabéns para você também que assistiu essa live até o final. Eu quero agradecer aqui, principalmente a Carlinha, que tem uma pessoa aqui na live, né? Um casal, é o Dr. Silvio Costa. Lembra da casa? Claro que sim! A esposa dele está aqui, então assim. Uau, que honra! Que honra, eles estão aqui na nossa live, então assim, sou muito abençoada, né, por eles. Muito, muito são pessoas assim ímpares na minha vida, que fizeram toda a diferença, principalmente na nossa caminhada lá, inclusive, né? Isso! É que pessoas boas atraem pessoas maravilhosas também. Então, é assim que funciona. Uhum. Que maravilha! Olha, já tem gente até emocionada. É emocionante mesmo quando a gente faz as coisas com amor, ver pessoas assim verdadeiras. Você tá de parabéns pelo trabalho que você tem realizado. Deus te abençoe e retribua em triplo tudo que você tem entregue. Canal que você está levando, todas as informações. Eu sei quem está aí do outro lado da tela, seja em qualquer outro lado no país, né? Eu sei o quanto é difícil, quantas dúvidas você tem. Então, eu também já tive aí do lado, você também já teve do lado, né? Assim, sabe como vocês se sentem, quantas dúvidas, né? Onde morar, o que fazer, como fazer, blá, blá, blá. Então, o que eu posso fazer para levar um pouquinho dessa segurança, né, para você, para sua família? Aqui é um país muito bom, né? É um país de grandes oportunidades, principalmente para as nossas crianças. Mas, né? A gente ajuda, vai orientando e agradecendo a Deus. Para a gente finalizar, que já devia ter finalizado, mas eu só queria que você falasse. É melhor entrar com esse pleito migratório no Brasil ou fazer mudança de status aqui? O que você indica? No Brasil, com certeza. Você é livre. Aqui, se você entra aqui, você não pode, se você voltar, porque, olha, uma coisa é certa. Quando você vem do Brasil com F1, você vem com visto de F1. Quando você change of status, troca de status aqui, você não é F1, você está com uma permanência para estudar. Ou seja, se você volta para o Brasil, você não volta mais como estudante. E você perdeu tudo que você estudou. Então, e outra, a liberdade ela não tem preço.
Então, Isso. No ir e vir, entrar e sair do país. então, você lá veio como estudante, é só fazer direitinho o pleito. Nós temos a Jéssica, né, que faz também Sim. Pensei que ela está hoje aqui. né, tem você que faz as traduções. Então, vamos fazer o certo, porque chegando lá você consegue. Você não pode mentir, nem omitir nada. Mas eu sempre sugiro para todas as pessoas, não façam change of status. Não mude seus, não venha como turista e venha trocar aqui. Porque você não vai conseguir mais sair do país. Se você sair, você não volta mais com aquele visto. Então, não vale. Você não é mais nem turista. Sim. Então, não fica com bons olhos. Tenha calma, tenha paciência, planejamento, que vai dar tudo certo. Mas excelente. Não venha, porque é muito mais caro. Quando você vai fazer uma troca de um pleito migratório, você paga praticamente $420. Mais advogado, mais blá, blá, blá. Importante a gente dizer, se você tem esse sonho, tem isso que queima dentro de você, que não é só um fogo de palha, quero viver a vida da América, carrão e não sei o quê, que isso não é realidade, tá? Se você tem isso mesmo com o pé no chão, eu consegui, Tati conseguiu, muitos outros conseguiram, e na boa parte da nossa realidade não era favorável. Mas mesmo assim, nós corremos atrás e conquistamos. Então, vamos se despedir, que não acaba nunca. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Obrigada, gente, pelo apoio, por estar aqui acompanhando essa live até agora. Um beijão. Fica com Deus. Tchau, Carlinha. Tchau. Tchau.